O mundo inteiro está falando de El Salvador e El Salvador falou ao mundo sobre o Brasil e falou isso aqui, ó. Em discurso, Bukele diz que países como o Brasil são parceiros de criminosos. E quem é esse Bukele? Ele é o presidente de El Salvador, que acabou de ser reeleito com 86% dos votos. Não, lá não é uma dita, tá? Ele foi eleito por quê? Porque ele resolveu combater a criminalidade. E ele fez o quê? Encarcerou tudo que é bandido. Lá, bandido bom é bandido preso. Enquanto lá a política é de prender bandidos, aqui no Brasil a política é essa aqui. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio de um modo geral. Então ele está falando a patrimônio do modo geral, seu carro, seu celular, sua venda, sua casa. Então esses crimes não devem ser considerados como crimes graves, são pequenos delitos. Ah, você ficou com um negócio na cara, você que se vire com seus traumas. Essa é a política brasileira. Então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. E aqui no Brasil, eles querem fazer o contrário, que é desencarcerar todo mundo. Vamos ver um trecho aqui do discurso do presidente de El Salvador, que representa um pequeno estado no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui para entender. Tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América. Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial. No somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito. Bom, isso é só um trecho, então tá todo mundo que tomem como exemplo El Salvador. Não os políticos, né? Que os políticos não têm essa vontade. Mas sim a população veja o que aconteceu em El Salvador e cobrem os políticos para fazer o mesmo. Mas no Brasil isso dificilmente aconteceria. Por quê? Porque a esquerda já colocou na cabeça da maioria das pessoas que bandido é só uma vítima da sociedade. Então nós temos uma população que tem peninha de bandido até ele ser o assaltado, porque aí sim vamos chamar a polícia fascista. E perguntaram para ele o que ele achava do Brasil, porque ele achava que o Brasil, até hoje sendo um país rico, né, um país enorme, o mais rico da América Latina, não colocou fim aos problemas, né, que nós temos aqui de criminalidade. Então vamos ver aqui o que ele falou. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad
Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Bom, então, segundo ele, o país que não quer resolver os problemas de criminalidades é porque são parceiros dos criminosos. E eu ia além, não é nem questão de ser parceiros, podem ser os próprios. Mas quem falou foi ele, hein? Eu não sei de nada disso não. Vamos continuar aqui, ó, vamos lá. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero, para un socio de los delincuentes, es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir, que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. E é aquilo que eu falei, né? Ele disse, apoio do povo. Nós não temos o apoio da maioria da população. Não, eles não querem ninguém sendo encarcerado. E para isso acontecer, nós teríamos que ter um apoio da maioria, da grande maioria, como lá, 86% de votos. Então, a maioria esmagadora da população, sim, apoiou que ele encarcerasse tudo que é bandido. E é por isso que ele conseguiu fazer isso por lá. E eu vi esquerdistas lá no X, né, o que é o churume da internet, dizendo que é ridículo esse discurso. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande, os problemas são muito maiores que El Salvador, não é fácil você combater a criminalidade num país tão grande. El Salvador é um país pequenininho, então jamais o nosso presidente iria conseguir fazer o mesmo. Mas ele não iria conseguir, não porque é um país grande, mas sim porque ele apoia a criminalidade. Ele mesmo falou, sabe, um celular, o Dino falou, sabe, um carro, isso aí não tem que encarcerar. A gente dá 3 palmadas no bumbum e pronto, tá resolvido. Jamais esse bandido irá assaltar novamente. É assim que acontece, não é? Olha, parabéns à população de El Salvador, parabéns ao presidente que se reelegeu e a todos os políticos de lá, porque sozinho ele não conseguiria fazer nada disso. E um outro exemplo que nós temos é a Argentina. Sim, lembra que a Argentina estava quebrada, a economia não para de crescer. Hoje ela já está menos endividada que o Brasil. O Brasil passou a Argentina em questão de dívidas. Então é assim, né? Governo de esquerda, você sabe para onde vai o país. Pro buraco dos Estados Unidos, tá em crise também. Lá na Europa, o bicho tá pegando. Será que o mundo vai acordar e não aceitar mais essa ideologia nojenta que é o socialismo? Comenta aqui que eu quero saber, dá like nesse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.